Olá, tudo bem? Bom dia! Apesar de não responder a algumas perguntas, alegando não lembrar no depoimento à CPI da Copasa nesta quarta-feira, o ex-prefeito de Patos de Minas, Antônio do Vale, confirmou que foi questionado pelo governador da época, Aécio Neves, para assinatura com um contrato com a Copasa, sob pena de que o município não recebesse recursos. O jornalismo da NTV entrou em contato com Aécio Neves e o ex-presidente da Copasa enviou uma nota sobre essa situação. Daqui a pouco a gente mostra mais e ainda. Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas deve começar em agosto. Representantes do Sindiúti protestam em frente à Assembleia Legislativa de Minas pela falta de segurança na volta às aulas e em homenagem às vítimas da Covid. Previsão do tempo indica que dias gelados vão persistir. Essas e mais informações no 30 Minutos que já está no ar. Em meio ao caos da saúde pública, uma notícia que traz alívio. A partir de agosto, Patos de Minas vai ganhar a Santa Casa de Misericórdia, uma parceria com a FEPAM. A Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas deve ter início das atividades a partir do segundo semestre deste ano. Serão 120 leitos, divididos entre clínicos, UTI, neonatais, hemodiálise e maternidade. Uma parceria da FEPAM-Unipam com a Santa Casa. Vem recebendo os questionamentos da Prefeitura desde que abrimos o hospital de campanha, em parceria com a Prefeitura, para transformar ali num hospital para atender a população. E quando viemos junto ao projeto da Santa Casa, foi uma confluência de desejos. Ao mesmo tempo que a FEPAM ansiava em poder atender essa parte social, atender a população de Patos, vimos que a Santa Casa poderia ser a melhor solução nesse projeto. E então cederemos o nosso centro clínico universitário. Em contrapartida, a Santa Casa irá montar um hospital geral com espaço de ensino, um núcleo de ensino e pesquisa, que firmará convênios com o Unipam e proporcionará campos de estágio para os alunos do Unipam dentro desse hospital, nas áreas de saúde e diversas áreas onde o hospital necessitar. O objetivo é oferecer qualidade no atendimento dos pacientes que contam com o Sistema Único de Saúde. E a gente já vai poder atender os leitos Covid e outros leitos clínicos que nós estamos programando já com a Secretaria de Saúde de Patos de Minas para já efetivar, já no início do trabalho, o atendimento à parte do SUS. Expectativa que seja agosto, porque tem que ser urgente. Então vamos esperar isso mais para agosto, onde o único intuito é atender a população mais carente do município e região. O prédio, onde hoje recebe pacientes com a Covid-19, deverá passar por ampliação. E mesmo com previsão para funcionamento, nem todas as especialidades deverão ser implantadas de uma vez. Lá já é um hospital geral, pelo CNAE, a documentação do hospital já é um hospital geral, então lá já tem leitos, nós já temos capacidade para começar a receber pacientes. Ocorre que isso vai ser gradativo. Nós vamos começar a receber algumas especialidades, depois outras mais. Com o aumento do prédio, que a gente pretende que seja uma obra rápida e não uma obra de anos, nós estamos falando de uma obra de meses. Poder ampliar mais esse atendimento e assim a gente vai normalizando o atendimento em Patos de Minas. É um trabalho que já deveria ter sido feito há muito tempo, é uma demanda que era urgente e agora se tornou emergencial. A gente não vai conseguir resolver da noite para o dia, mas ela está sendo devidamente encarada e vai ser superada. Daqui a pouco, o ex-prefeito de Patos de Minas confirma que foi questionado por Aécio Neves para acelerar a assinatura de contrato com a Copasa. E ex-presidente da companhia rebate e diz que tudo ocorreu de forma transparente. Nesta terça-feira, o ex-prefeito de Patos de Minas, Antônio do Vale, foi ouvido na CPI da Copasa, que considerou o depoimento insatisfatório. Mas Vale confirmou que Aécio Neves, governador à época em que era prefeito, pediu que o contrato com a companhia fosse assinado para que Patos de Minas continuasse a receber recursos do Estado. Antônio do Vale foi prefeito de Patos de Minas em 2 mandatos, de 1989 a 1992 pela primeira vez e na segunda vez de 2005 até 2008.
Por possíveis pressões e irregularidades com o contrato com a Copasa, o ex-prefeito foi convocado para depor na CPI que investiga ações da companhia. Para esclarecer acerca do contrato, né, de tudo que foi pactuado no contrato de 2008, que foi assinado por ele, que era chefe do executivo na época, e essas informações eram muito importantes para nós. Mas conforme a presidente da CPI, a professora Beth, disse ao final da oitiva dele, foi frustrante, né? Ele, por várias vezes, o depoimento dele, nas perguntas que eram direcionadas a ele, ele não se recordava, ele não se lembrava. Segundo Antônio do Vale, à época, não havia outra escolha para Patos de Minas a não ser contar com serviços prestados pela Copasa. Olha, eu respondi que agora que o instrumento, a forma que tinha para servir a minha cidade era aquela. Não existia outra maneira, apesar de que a gente procurava alternativas outras, né? Mas infelizmente naquela ocasião não encontramos. Porém, quando foi para o mandato de 2005, Vale foi informado que o contrato do município com a Copasa estava vencido e ainda assim manteve os trabalhos da companhia. O contrato só foi renovado no final da gestão, em dezembro. Assinatura é uma coisa, né? Mas o trabalho de verificação, de acompanhamento, altera isso, altera aquilo outro, foi durante um período muito grande, muito grande. Agora, eu volto a repetir que não tínhamos uma outra alternativa a não ser essa. Quando foi perguntado se houve pressão de Aécio Neves, governador à época, Antônio do Vale disse: Eu não diria que fui pressionado. Foi uma colocação incisiva do governador de que não poderia continuar destinando às obras, os recursos para as obras de ampliação do sistema de distribuição da Copasa, porque o contrato não existia mais, estava vencido. Questionado se obteve vantagens com a assinatura do contrato com a Copasa, Antônio do Vale ficou em silêncio. Quando o vereador José Luiz fez a pergunta e levantou questionamento se o senhor obteve alguma vantagem na assinatura dessa questão com a Copasa, como que o senhor encara e responde a essa questão? Não. Para a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o depoimento foi considerado insatisfatório. Eu acho que ficou assim, muito a desejar. Foi um depoimento assim vago, sem detalhes, sem nomes. A gente percebeu, não sei se ele não lembrou, ele não quis elencar, né, pessoas nesse processo todo. E eu tenho certeza, ele teria assim, condições de ter dado mais contribuição, mais esclarecimentos para a comissão parlamentar. Porém, é um direito dele, né? Eu não sei se ele realmente não lembrou ou se ele não quis fazer maiores declarações, que é direito dele também. A ex-prefeita Béa Savassi deve ser convocada a depor nos próximos dias. A ex-prefeita Béa Savassi, além de ser vice-prefeita, quando o Antônio do Vale era prefeito e participou ativamente das tratativas relacionadas ao contrato com a Copasa, uma vez que ela foi eleita prefeita, né, e tomaria posse logo em janeiro, ela participou ativamente de todo esse contrato que, ao meu ver, infelizmente, é um contrato muito ruim para o município, né? Mas eu entendo que ela tem muito a nos informar. O jornalismo da NTV entrou em contato com a assessoria do ex-governador e deputado federal Aécio Neves, que enviou nota assinada pelo presidente da Copasa à época, Márcio Nunes. No texto, Nunes esclarece: entre 2005 e 2009 foram renovados dezenas de contratos de concessão de serviços de abastecimento de água ou coleta e tratamento de esgoto, todos com transparência e para atender aos interesses dos municípios e do Estado.
O de Patos de Minas foi celebrado em 1971 e renovado em dezembro de 2008 em ato absolutamente normal, segundo Márcio Nunes. Ele ainda diz que após o término de um contrato e antes da assinatura da renovação, por impedimento legal, a Copasa não pôde realizar nenhum novo investimento com a consequente liberação de novos recursos em qualquer município. Márcio Nunes também pontua na nota que recebeu com estranheza que mais de uma década depois surjam acusações infundadas como essa. Se houvesse ocorrido algum desconforto à época, caberia às autoridades locais denunciá-lo, o que não ocorreu. Certamente tem muita coisa ainda a ser explicada. E a seguir tem previsão do tempo. Frio continua nos próximos dias. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou nesta terça-feira o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. O aumento começa a valer já em julho e que continua na onda na vermelha 2, a mais cara do sistema elétrico. O acionamento, além do previsto de usinas termoelétricas para garantir o abastecimento de energia, vai custar 9 bilhões aos consumidores esse ano. O valor da bandeira tarifária vermelha 2 vai ficar 52% mais caro a partir de julho. Isso significa que a cada 100 kWh consumidos, ao invés de R$ 6,24, o consumidor vai pagar R$ 9,49. Quando a bandeira tarifária amarela for acionada, o valor será de R$ 1,87 a cada 100 kWh consumidos. E a vermelha patamar 1, R$ 3,97 a cada 100 kWh consumidos. No caso da bandeira verde, não é cobrado valor extra. Com a conta mais cara, a dica é economizar e ficar de olho nos vilões que consomem mais energia, por exemplo, como chuveiro elétrico, secadora de roupas, aquecedor e ferro de passar roupas. Mas vale também as dicas para não deixar luz acesa durante o dia, evitar banhos demorados, se não estiver usando, tirar os equipamentos da tomada, deixar a geladeira na temperatura mínima no inverno e trocar as lâmpadas fluorescentes pelas de LED, que consomem menos. A massa de ar polar derrubou a temperatura e vai continuar gelado pelos próximos 3 a 5 dias na região também. E o tempo vai ficar ainda mais seco. A semana vai ser mesmo gelada. A mudança no tempo se deve a uma massa de ar polar que avança pelo Brasil, vinda do sul do país. Nós estamos na estação do inverno e é normal que nessa época do ano nós tenhamos entradas de frentes frias que derrubam a temperatura. Sentimos principalmente as mínimas caírem, mas não caem somente a temperatura mínima, a máxima também diminui bastante nessa época do ano. É importante a gente entender que essas massas de ar, elas podem caminhar sobre o continente ou sobre o oceano. Quando elas caminham sobre o oceano, elas chegam mais amenas e não despencam tanto a temperatura. Quando elas caminham sobre o continente, isso derruba um pouco a temperatura. Na região, o frio pode bater novos recordes, com mínima de 8 graus. Que o ar frio ele é mais denso do que o ar quente, então nas regiões mais baixas é onde nós vamos registrar essa temperatura de até 8 graus em mínima. No entanto, ao longo do dia a temperatura sobe e a gente vai ter uma máxima em torno de 24 a 25 graus. Além de dias gelados, com grande amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e a mínima, ainda vamos enfrentar tempo ainda mais seco. Sobre a nossa região, sobre o centro do Brasil inteiro, está sobre uma região de alta pressão. A região de alta pressão, nós temos ventos descendentes. Então eles vêm de uma camada mais alta e descem para a superfície do solo. Quando isso acontece, além de trazer temperatura mais baixa, ele não traz umidade, porque a umidade normalmente ela é ascendente, né? Então nesse momento é importante a gente tomar cuidado com relação à umidade relativa do ar e com relação à amplitude térmica, que seria uma variação de uma mínima em torno aí de 10 graus e uma máxima em torno aí de 25 graus.
Ao longo da semana, a tendência é de que a temperatura vai esfriando mais na região. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 30% nesta quarta-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar vai de 30% a 70%. A quarta-feira deve ter máxima de 27 graus. Na quinta também, mas a mínima prevista para amanhã é de 12 graus. Em Presidente Olegário, variação de temperatura de 13 a 29 graus. Já em Rio Paranaíba, de 11 a 25. Em Guimarães, a máxima não deve passar de 26 graus nesta quinta. E em Tiros, variação de temperatura de 12 a 26 graus. Já já tem início inscrições para o Enem e representantes do Sindiúti protestam em BH contra a volta às aulas e em homenagem às vítimas da Covid. Começou nesta quarta-feira as inscrições para o Enem. As provas acontecem em novembro. A inscrição deve ser feita pelo site enem.inep.gov.br/participante. O prazo vai até 14 de julho. A taxa é de R$ 85. Mesmo quem conseguiu isenção desse valor deve se inscrever. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e mantém recorde, segundo divulgou nesta quarta-feira o IBGE. A quantidade de desempregados somou 14 milhões e 800 mil pessoas. São cerca de 3 milhões e 300 mil a menos de ocupados que antes da pandemia. O total de empregados com carteira assinada ficou estável em 29,6 milhões no trimestre. O único setor que apresentou crescimento entre as categorias profissionais foi o de trabalhadores por conta própria, alta de 2,3% em 3 meses, totalizando 24 milhões de pessoas. Nesta quarta-feira, representantes do Sindiúti fizeram um protesto em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra a volta às aulas e também em homenagem às vítimas da pandemia. Foram colocadas 45 cruzes em frente à Assembleia Legislativa de Minas, uma para cada 1.000 vidas interrompidas pela Covid-19 no estado. Um cartaz também mostra os nomes de profissionais da educação vítimas do coronavírus. Nós estamos aqui hoje na porta da Assembleia Legislativa para denunciar que a nossa categoria está morrendo de Covid, que a população do estado de Minas Gerais está morrendo de Covid e as vacinas demoram. As vacinas não chegam na velocidade com que o vírus trabalha. Nós, do Sindiúti, estamos aqui para denunciar falta de vacinas e também a falta de condições de trabalho e para homenagear os nossos mortos. E quarta-feira, dia de Espaço Feminino na tela da NTV. Veja só. Oi, gente linda! Porque hoje é quarta e tem Espaço Feminino. Vamos falar de saúde, como fazer sua atividade física com tranquilidade, mas de olho se a academia segue o ritual de cuidados. E planejamento familiar. Mãe de 2, 3, gravidez tardia, ter filhos com intervalos menores ou maiores. A gente vê na prática a rotina de algumas mamães e discute mais no programa que começa ao vivo às 18 horas. Veja também pelo site ntv.tv.br, redes sociais @NTV Patos de Minas ou ainda pelo canal 8.1. Te espero, hein? Até lá! Como sempre, imperdível. O Jornal 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Agora vem ele, Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Tudo bem com você? Laís, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Agora esfriou, né? Antes eu falei que estava frio, mas agora
trem tá feio. Essa massa de ar polar que chegou aí na nossa região aí, despencou as temperaturas. Cidades tradicionais como Uberaba, por exemplo, que é uma cidade quente, Uberlândia, que é uma cidade quente. Uberaba teve 3, a mínima foi de 3,1. Uberlândia foi de 4,7 na madrugada de hoje, amanhecendo o dia hoje. Então tá frio, não está fácil não. Tá frio e vai piorar, né, Gui? Essa frente fria promete, essa massa de ar polar promete estacionar aqui na nossa região, pelo menos até na próxima segunda-feira. Né? E aí faz frio, vai fazer frio. Se bem que no final de semana já começa a subir um pouco a temperatura, mas até lá, no final de semana, é frio. É porque eles falam que as mais frias mesmo acontecerão aí sábado e domingo, né? As temperaturas mais frias, os dias mais frios serão sábado e domingo. Mas se for mais frio do que tá hoje, estamos perdidos aí, hein, Gui? Principalmente as pessoas aí mais desprovidas também, né? É preciso ter frio. Nós não estávamos reclamando dos pernilongos? Esse é um dos remédios contra os pernilongos. Ah, é? O frio? É, o frio. Ajuda a matar? Interrompe o ciclo de reprodução do pernilongo. E outros parasitas também, né? Porque até mesmo os casos aí de carrapato diminuem durante o frio. Carrapato não, carrapato está aí e tem muito. Aqui no frio? Região tem muito. Mas geralmente é no verão mesmo que pipocam, né? Não, senhora. Tem o carrapato do verão e tem o carrapato do frio. Agora é o tal do carrapatinho, aquele pequenininho. É o estrela? O pequenininho? Não, o estrela é outro. O estrela é uma outra variedade do carrapato. Pois tem o rodoleiro e tem o estrela. Ah, entendi. O pequenininho é o que não sobrevive, então. Ô Gui, agora falando aí de coisa séria, não que essa temperatura baixa aí não seja, né? Tendo em vista a grande população de rua que a gente tem aqui na cidade, que a gente sabe que eles sofrem bastante. O que você tem achado aí dessas oitivas da CPI da Copasa, né? Estamos na terceira, na quarta teremos aí a ex-prefeita Béia também, né? O que você tem achado aí de todas essas alegações, esses depoimentos que têm sido dados? Você tem divulgado muito pouco, né? Eu até convidei para vir no programa amanhã, e amanhã nós vamos estar recebendo aqui o relator do vereador José Eustáquio. Ele vem conversar conosco aqui no nosso programa para a gente tentar detalhar um pouco mais, entrar um pouco mais nessas investigações e nos objetivos da CPI. Mas ontem teve um depoimento extremamente interessante, né? Que foi o depoimento do Antônio do Vale, do ex-prefeito Antônio do Vale. Foi quem assinou o contrato. Na época, ele alegou pressão da coisa que eu achava que ele não ia admitir, até por causa do que eu conheço do prefeito, né, do Antônio do Vale, pela sua personalidade, por entender que a gente sabe que ele era na época e é um político experiente, e era na época o político experiente da nossa cidade, que foi deputado federal por dois mandatos, prefeito de Patos de Minas, naquela época já era a segunda vez que ele era prefeito de Patos de Minas, e então, sabe, tudo isso o credenciava a não aceitar pequenas ou grandes, ou seja lá que tipo que for, esse tipo de pressão para assinar um contrato, principalmente do governo do estado, que a gente sabe que é um negócio fortuito, né? Todo mundo passa, hoje um governo pensa uma coisa, amanhã pensa outra. Mas enfim, a gente vai discutir isso aí para saber aonde vai dar essa situação aí. Eu acredito que, inclusive, até pelas próprias declarações do ex-prefeito Antônio do Vale, a CPI tem hoje condição de pegar o fio da meada para desvendar as verdades dessa renovação desse contrato lá naquela época, no final do governo Antônio do Vale. E você acha que demoraram para formar essa CPI, para investigar a Copasa? Não, eu acho que todo tempo é tempo, né? Eu acho que foram tentadas outras formas para solucionar esse problema, para dar uma satisfação para o povo de Patos de Minas, que é completamente insatisfeito com o serviço que é prestado pela Copasa. Isso é público e notório, o pessoal reclama muito, e a gente aqui é um para-raio dessas reclamações, né? Muita gente reclama aqui para a gente tem muito bem uma radiografia dessa situação. Mas
mas a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer com essa CPI. Né? Outras coisas foram tentadas, não deram certo, não caminharam. Quem sabe com a CPI a satisfação seja um pouco mais a contento, seja um pouco mais de acordo com o desejo da população de Patos. Sem dúvidas, Gui. Então eu vou nessa, sexta-feira eu estou de volta, já no aguardo aí para saber qual vai ser a playlist. Muito bem. Vamos tocar música boa sexta-feira. Um abraço. Até mais, tchau.